Anderson Neto, ele pergunta como a papelada engessa o trabalho no offshore e quais os caminhos de desburocratização que as empresas podem adotar para eliminar essa papelada, esse documento, pegar uma PT com comer banana aí e tal. Como que a gente faz isso? Um abraço aí, Anderson. Cara, é isso aí. Consenso aí de que papelada, ela tem que ser entendida, né? Tem que ser entendido o que a gente pode extrair, o que faz sentido da papelada. Acho que aí já mata a resposta, né? A resposta é: precisamos elaborar mecanismos, formas de comunicação com a nossa estrutura de trabalho que permita a gente colocar em xeque qualquer coisa. Se a gente está querendo produzir, se a gente está querendo melhorar, se a gente está querendo gerar valor, essa é a nossa primeira premissa. Nós estamos querendo produzir, nós estamos querendo gerar valor, nós estamos querendo fazer as pessoas estarem bem. Então nós temos que colocar a premissa é o seguinte: a primeira premissa é: qualquer coisa pode ser questionada no sentido de fazer sentido. Porque a gente coloca pra fazer sentido. Cara, olha só, tá vendo que o checklist que isso aqui faz sentido? Aí beleza, vamos ver. Talvez faz sentido pro cara que escreveu. Mas aí quando a gente chega na área e não pergunta pro cara, aí vamos perguntar pro cara que usa. Faz sentido, cara. Não, aí você vê o cara usando. Cara, mas faz sentido da maneira que você tá usando? Realmente não faz. Aí você pega o que não fez sentido pra aquele cara e cruza a ideia, pro cara entender qual que é. Por exemplo, esses dias eu tinha um checklist lá de uso de oxycorte, sabe? Uhum. Aí no checklist, pra você ter noção, ele tinha lá sim, não, né? INA. Só que olha que interessante, cara. Pra você liberar lá, você não podia ter as não conformidades, tinha que ter tratado padrão, né? Só que aí, a galera foi lá e, tipo assim, algumas perguntas, eles pintaram, deixaram escuro. Você não pode responder ali. Então, quer dizer, várias perguntas não tem como você, por exemplo, colocar NA. Não tem como você colocar não, por exemplo. Então, algumas não tem como colocar. Ou seja, o cara tem que escrever exatamente onde tem que ser. O que tem que ser. Então, não vai parar. Ele tem a opção, mas não, ele tem a opção no checklist, mas não tem a opção, né? Não, e o interessante é que acontece isso. Você automatiza a realidade. Você mente para a realidade. Por quê? Porque o certo não era que você tivesse uma resposta a ser colocada, mas era que aquele checklist ele variasse de acordo com a realidade. No primeiro, a pergunta 1 hoje foi no sim. O segundo dia foi não aplicável. Então o cara tem, já que o cara está assinando, ele é o profissional, ele tem que ter essa autonomia. E aí vem um conceito muito importante, cara, que eu acho que na área de segurança, eu nunca ouvi ninguém comentando sobre, gostaria inclusive de ouvir, que é chamado o princípio da primazia da realidade, que é um princípio do direito do trabalho. Então o princípio da primazia da realidade, o conceito assim resumido dele vai ser o seguinte: quando houver um conflito entre o que está escrito e o que for os fatos reais, prevalece os fatos. Então, quer dizer, esse princípio do direito, né, ele determina, cara, praticamente a sua maneira de pensar, porque quantas vezes eu já vi a gente fazendo de tudo para que o papel estivesse de uma maneira diferente da realidade, porque a gente tem que ter, o auditor pode passar e tal, então a gente maquia o negócio. Exatamente. Então, assim, vamos fazer o seguinte: não, vamos deixar o documento, porque eu vou assinar, eu vou preencher, o meu nome está aqui, então eu vou preencher de acordo com a realidade. Se hoje eu preencher de uma maneira, foi eu que assinei, se eu preencher de outra amanhã, porque aí as pessoas começam a olhar pro documento e ver a pergunta. Então o cara vai lá e fala: não, só pode botar sim aqui. Aí tá bom, o cara bota tudo sim lá e bora trabalhar. E pronto. É aquela questão do mapa e do terreno, né, Pimenta, que é o mapa é o que, como ele foi desenhado, e o terreno é quando você chega lá, como que ele realmente é, né? Tem essa diferença entre esses dois, né? O que é criado e o que é realidade. Cara,